eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 2, dos versículos 14 ao versículo 18. Nós vamos entender algumas coisas sobre vivermos o desígnio profético, vivermos debaixo dessa missão profética. Atos capítulo 2 fala do discurso de Pedro quando acontece o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Vamos ler aqui. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Diga graças a Deus. Esse texto foi um impacto, foi um choque para os judeus. Porque os judeus esperavam o cumprimento dessa profecia. A profecia era conhecida dos judeus e estava bem conhecida na expectativa do coração daqueles que seguiam a palavra. O que os judeus não sabiam é como isso ia se dar, porque o cumprimento dessa profecia ia trazer uma mudança de paradigma. Um modelo seria substituído. É importante que nós entendamos qual era o modelo daquela época para o novo modelo que estava sendo implantado em Pentecostes, através do cumprimento da profecia de Joel. O modelo passado era um modelo de que apenas algumas pessoas eram especialmente escolhidas por Deus para receber do seu Espírito. Essas pessoas eram chamadas profetas. A palavra profeta significa tanto aquele que fala a mensagem de Deus, como aquele que vê o futuro. Profeta era alguém que tinha uma revelação, uma intimidade, um contato especial com Deus. E se movia de uma forma diferente do que os homens se moviam. Era alguém que tinha o sobrenatural dentro de si e andava dentro desse sobrenatural. Porque o próprio Espírito de Deus visitava essa pessoa. Alguns apenas eram especialmente escolhidos. O ministério profético, na verdade, o primeiro profeta foi Moisés. Mas nós podemos dizer que o ministério profético em Israel começou com Samuel. E durante o ministério profético de aproximadamente 1.500 anos, até a chegada de Jesus Cristo, você pode ver que foram poucos os profetas relatados na Bíblia. Durante 1.500 anos, apenas alguns foram escolhidos para receber o Espírito de Deus. Apenas alguns foram escolhidos para andar no sobrenatural de Deus, para se mover no sobrenatural de Deus. Então, esses profetas, eles receberam um lugar especial na história, porque eles eram levantados por Deus para viver algo especial sobre a nação. Mas nós vemos que Deus estava disposto a mudar esse modelo. Esses profetas, eles tiveram um tempo na escola de profetas. As escolas de profetas começaram com Samuel. E depois, com a vinda de Elias, elas foram intensificadas. E com a vinda de Eliseu, então elas se expandiram bastante. As escolas de profetas eram comuns em Israel. Quem eram os filhos de profetas? Chamados filhos de profetas. Pessoas que tinham desejo de receber o Espírito de Deus. Pessoas que estavam ali em contato com os homens de Deus, que caminhavam com eles, que faziam do seu dia a dia, o dia a dia de acompanhar um profeta. Para quê? Para que tivessem a oportunidade de receber uma visitação especial de Deus. O desejo dos filhos de profetas, que eram aqueles que estudavam nas escolas de profeta, era um dia
também receberem o Espírito de Deus e receberem a unção para serem pessoas que se moviam no sobrenatural. Esse era o modelo passado. Esse era o modelo do Antigo Testamento. Mas um dia Deus chamou Joel e disse: eu vou mudar este modelo, porque eu vou levantar uma multidão de profetas. Eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E filhos e filhas vão profetizar, e jovens vão profetizar, e velhos terão sonhos e visões. Sabe por quê? Porque Deus estava interessado em alargar esse chamado, de chamar muito mais pessoas para esse outro lado da vida do sobrenatural, para receber o Espírito e para se mover no sobrenatural. Então Jesus disse: olha, eis que sobre vós eu vos envio a promessa do meu Pai. Sobre vós eu vos envio a promessa. E quando a promessa veio, Pedro se levanta e disse: está cumprindo a profecia. Deus está mudando o modelo. Vocês aqui são profetas de Deus, porque receberam o Espírito de Deus. Vocês e eu somos pessoas que andamos no sobrenatural. Nós não nos movemos apenas pelo que vemos, ou pelo que sentimos, ou pelo que raciocinamos. Não, nós temos Deus dentro de nós, e nos movemos pelo Espírito Santo. Nós vivemos o sobrenatural, vivemos a palavra profética, vivemos o que Deus tem para nós. Temos sonhos e temos visões. Não olhamos apenas por vista, mas olhamos pela visão que Deus tem nos dado. Nós somos profetas de Deus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Nós somos profetas. E agora, onde está a escola de profetas? A escola de profetas é a igreja. Diga: eu estou na escola de profetas. É aqui que nós vamos aprender a sermos profetas, para agirmos no sobrenatural de Deus, para agirmos de acordo com a vontade de Deus. Então estamos aqui para aprender a viver o nosso chamado profético. Mas antes eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga: meu Deus, muito obrigado, porque dentro de mim habita o teu Espírito Santo. Isso me faz um profeta nessa nação. Amém? Você é profeta nessa nação. Agora eu queria que você aprendesse algumas coisas na escola de profetas, que é a igreja. E nada melhor do que uma vida de um profeta para entendermos, tirarmos lições de como devemos ser profetas. E aqui eu entro no texto que o apóstolo ministrou no começo. Porque ninguém melhor do que Elias para nos mostrar como devemos ser profetas. Diga: nessa noite eu vou aprender como ser profeta. 1 Reis capítulo 17, versículo 1, fala do primeiro ensinamento que a vida de Elias nos traz para sermos profetas, para vivermos a chamada profética que Deus tem para as nossas vidas. Capítulo 17, versículo 1, eu acho que eu inverti, né? Capítulo 17, versículo 1. Isso. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Diga: profeta entende que ele pode mover os céus. Nós temos que ter essa consciência. A sua intimidade com Deus permite ter essa ousadia e essa autoridade. Nós temos que ter a consciência de que podemos mover os céus. A palavra profética, a palavra de Deus, na boca de um profeta de Deus, pode mover os céus. Elias disse: não vai chover, até que eu determine. Nós temos a palavra e a autoridade para fecharmos os céus quando devem ser fechados e abrirmos os céus quando devem ser abertos.
Elias fechou os céus, Elias abriu os céus, segundo a palavra de Deus que estava no seu coração. E quando ele precisou pedir fogo, ele pediu fogo também. Quando ele precisou pedir chuva, ele pediu chuva também. Então você tem que entender, e eu tenho que entender, que nós temos palavra profética. Olha só, Elias vivia debaixo de um governo corrupto. A corrupção estava alastrada sobre Israel. Jezabel e Acabe, eles eram terríveis, terríveis, e eram tempos de destruições demoníacas. Os profetas de Deus, diz que Obadias, capítulo 18, ele teve que esconder 100 profetas de Deus. Aonde? Numa caverna, enquanto que os profetas de Azera e os profetas de Baal estavam no palácio, comendo e bebendo, na mesa de Jezabel. Mas quando Elias falou, vai acabar essa festa, a festa acabou, e está na hora dessa igreja, e nós como igreja, nos levantarmos e dizermos, essa festa do diabo vai acabar, os profetas de Deus vão se levantar, e não vai chover na horta da corrupção, não vai chover na horta da maldade, não vai chover, e quando tiver que cair fogo, vai cair fogo em nome de Jesus, porque nós temos a palavra profética. Amém? É hora de levantarmos, queridos. É hora de sermos voz profética nessa nação. É hora de não nos conformarmos, mas como o apóstolo disse, nos indignarmos contra o que está acontecendo. E sermos voz profética para que esse vírus seja queimado em nome de Jesus. Para que aqueles que estão se aproveitando da corrupção, cesse agora, em nome de Jesus. Nos governos estaduais, municipais, onde houver uma fonte de corrupção, que ela cesse agora, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem a esse vírus maldito do inferno, caia fogo do céu e consuma esse mal agora, em nome de Jesus. Nos hospitais, nas casas, nas clínicas, onde houver um doente, nós nos levantamos agora como voz profética e ordenamos cura e vida de Deus nos hospitais, vida de Deus nas clínicas, vida de Deus nas casas. Nós chamamos vida de Deus sobre a nossa cidade e sobre a nossa nação. Fica de pé, querido, fica de pé, entra comigo nessa indignação agora, me ajuda aí, querido, levanta a sua voz agora, profetiza contra esse mal agora, profetiza contra a corrupção, profetiza agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos esse mal, nós não aceitamos esse vírus, nós não aceitamos a mortandade, nós não aceitamos a peste. Agora, em nome de Jesus, somos profetas, somos a igreja de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós fomos chamados como profetas, nós andamos e vivemos no sobrenatural, e agora nós ordenamos, cesse a corrupção, feche os céus sobre os corruptos, feche os céus sobre os corruptos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, é para Ele, aleluia. Pode sentar, pode tomar seu lugar. Segundo ensinamento, Elias era profeta que sabia viver tanto nos montes como nos vales. É interessante que no capítulo 17, que começa a história de Elias, ele está descendo para o vale de Querite. No capítulo 18, ele sobe para o Monte Carmelo. No capítulo 17, 19, nos versículos 1 a 7, ele desce para o vale do deserto da Judéia. No capítulo 19, versículo 8, ele sobe para o Monte Horebe. E no capítulo 20, ele desce para o vale, para o deserto de Damasco. Queridos, profeta de Deus é profeta de Deus em qualquer circunstância. Seja no vale ou seja no monte, Deus vai estar com você. Não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei, Deus está com você, o Espírito Santo está com você, e seja no vale, vale é lugar de experiências, vale é lugar de experiências, e o monte é lugar de recompensa.
Nós olhamos para a recompensa, mas nós estamos dispostos a passar pelas experiências, sejam elas quais forem. Nós estamos firmes, seja no vale ou seja no monte. Deus está com você na hora difícil. Deus está com você na circunstância adversa. Não desanime, não desista. O profeta sabe passar vale e sabe passar por monte, e ele não deixa de ser profeta, porque a voz de Deus, a palavra de Deus continua nos seus lábios. Amém? Terceira situação, terceiro ensinamento. Elias sabia conhecer o tempo de ter uma nova direção. 1 Reis capítulo 17, versículos 2, 3 e 7. 1 Reis capítulo 17, 2, 3 e 7. Fala de quando Deus... Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha, Deus dizendo, 3, retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Agora vamos olhar o versículo 7, o 7. E sucedeu que passados dias, alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva. Olha só, Deus manda o profeta para habitar num ribeiro, ao lado de um ribeiro. Tudo certo até aí. Mas quando ele chega lá, poucos dias, o ribeiro seca. E aí, como que você fica? Deus dá uma ordem e o ribeiro seca. Elias, quem é profeta, ele não fica se movendo pelas circunstâncias. Se o ribeiro secou, é porque Deus tem uma nova direção para a minha vida. Amém? A gente não fica abatido porque a circunstância adversa veio. Mesmo que Deus tenha nos mandado para um lugar, e parece que aquele lugar não está muito bom, e parece que Deus não está cumprindo a sua palavra, entenda uma coisa, Ele tem direção nova para você. Não se acostume com águas poucas, Deus tem uma grande, abundante chuva para derramar sobre a sua vida. Amém? O profeta não ficou abalado, você não vê o profeta abalado, porque o ribeiro secou. Simplesmente a palavra diz que o ribeiro secou. E aí Deus traz nova direção para ele. Tem vezes que na nossa vida, queridos, de profeta, as coisas têm que piorar para melhorar. Ah, agora que eu comecei, tem discípulo que já me falou, pastor, agora que eu comecei a fazer tudo que o Senhor me falou para fazer, eu comecei a fazer e as coisas pioraram. Não melhorou não, melhorou meu irmão? Não melhorou não, pai, pastor. Piorou, pastor. E eu falei, então é hora de uma nova direção. Querido, se as coisas estiverem piorando na sua vida, e você está fazendo a coisa certa, Deus tem uma nova direção para você. Profeta não fica sem direção, profeta não fica sem palavra, profeta não fica sem a instrução do Espírito Santo de Deus. Se as coisas não estão muito bem, fique feliz, porque Deus tem coisas melhores para acontecer na sua vida. Amém? Profeta não se move pelas circunstâncias. Ele tem sempre uma nova direção de Deus. Quarto ensinamento, Elias sabia que Deus gosta de nos surpreender. Elias sabia que Deus gosta de nos surpreender. Olha só o que aconteceu, vamos ler 1 Reis, versículo 16 a 31, aliás, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Olha só a situação que ele estava passando. Sucedeu que, como se fora pouco ainda andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, está falando de Acabe, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Uma das abominações de Acabe foi ter ido a Sidom e casar com a rainha de Sidom, com Jezabel. Então veja bem, havia uma mulher chamada Jezabel, que era de Sidom, e que era a grande perturbação de Israel, e a grande perturbação na vida do profeta. Essa mulher odiava o profeta, e quando Deus vai dar uma nova direção para Elias, olha o que ele fala em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9, olha o que ele fala em 17:9 de 1 Reis. Levanta-te, vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que ordenei a uma mulher, viúva, que te sustente. Olha,
o maior desafio, o maior calo no sapato de Elias era uma mulher de Sidom. Aí Deus fala, eu vou levantar uma mulher em Sidom que vai abençoar esse homem. Entenda uma coisa, Deus vai te surpreender nos lugares mais improváveis. Deus vai levantar pessoas nos lugares que foram a tua vergonha, o teu opróbrio, pessoas que te perseguiram, pessoas que te maltrataram, pessoas que falaram mal de você. Deus vai fazer você ser recebido em honra, porque Ele vai te surpreender. Amém? Deus não, é até algo cômico, como que uma mulher de Sidom, que perturba tanto Elias, Deus vai falar, olha, eu vou mostrar para você quem é o teu Deus. É uma mulher de Sidom que vai te abençoar. E é isso que vai acontecer na sua vida, querido. Aquilo que você sofreu vergonha, aquilo que você foi humilhado, aquilo que você sente que é uma pedra de tropeço na sua vida, Deus vai transformar a maldição em bênção, e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, trazendo o improvável, da onde você menos espera, virá a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Qual é o problema que te machuca na família? Qual é a tua vergonha em casa? Qual é a tua humilhação no trabalho? Se você é profeta de Deus, Deus vai te surpreender. Da onde está vindo a tua humilhação e a tua vergonha, virá a tua glória, a tua honra. Deus honra os profetas que Ele levanta. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quinto ensinamento. Elias só se movia pela voz de Deus. 1 Reis 19, 11 a 13. Elias só se movia pela voz de Deus. 1 Reis 19, 11 a 13. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te desse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, diga vento, que fendia os montes e quebrava as penhas. Olha que vento, fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois de um vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Versículo 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Elias não se movia por movimentos. Profeta de Deus, ele conhece a voz do Senhor. Profeta de Deus não se move por terremoto, por vento, por fogo, ele não está atrás de sinais, e quem anda atrás de sinais está na direção oposta, porque Jesus disse, os sinais seguirão aos que crerem. Então você vai na frente e o sinal te segue. A gente não vive atrás de sinal, a gente vive na frente do sinal. Você vai e Deus faz acontecer. Você não fica esperando, fica indo na direção contrária para ver se acontece. Você vai e Deus faz acontecer. Elias não se movia por vento, Elias não se movia por terremoto, por mais espetaculares que eles fossem, por mais poderosos que eles fossem, Elias não se movia por essas coisas. E nem mesmo pelo fogo, mas ele se movia pela voz de Deus. Aleluia. Você sabe ouvir a voz de Deus? Aleluia. Você tem que ter sensibilidade para ouvir a voz, sensibilidade para ouvir a palavra, sensibilidade para se apegar à palavra. Ei, eu quero te dizer uma coisa, Deus está falando desse altar. Deus está falando com a sua vida, Deus está trazendo palavras poderosas para você, são essas palavras que estão mudando a sua vida, são essas palavras que vão mudar a nossa vida, não é o que um faz, o que o outro faz, nós não andamos por qualquer vento ou por qualquer movimento, nós andamos pela voz que sai deste altar, a voz da palavra de Deus. Amém?